Oferecimento Vaz Café, Colégio Expansão e Drogaria Martins. Oi gente, estou conversando com Gabi Félix. Eu estou com Marlon Wender, um dependente químico em recuperação que completa nos próximos dias 5 anos que está limpo. Ele diz que ele é um sobrevivente. Vamos procurar saber, conversar com ele sobre a história de vida dele. Bem-vindo, o Marlon, ao programa. Olá, tudo bem? Você foi criado pela sua mãe. Exato. Você chegou a conhecer o seu pai? Sim, eu conheci meu pai, né? Apesar de não ter uma convivência, né? A minha infância foi criada só por ela. E hoje para mim isso é uma das coisas que foi bastante árdua, né, na minha questão de viver, né, sem um pai e não ter essa proteção de pai, né, sobre o assunto, sobre a dependência química é um fato que me... Você acha que o fato de você ter sido usuário, a presença do seu pai fez uma diferença? A ausência do seu pai? A gente, na infância, na pré-adolescência, a gente quer se envolver, quer se enturmar e usa altas projeções, né, para denominar o uso da droga, né? A gente quer se envolver, então qualquer tipo de problema familiar, amoroso, financeiro, a gente projeta, né, para o uso ser uma coisa para substituir essas dificuldades, entendeu? Você nasceu na cidade de Quirinópolis mesmo? Exato, nasci em Quirinópolis. Você foi uma pessoa que praticava o esporte wheeling, é desse jeito que fala, que Exato. É manobras com a moto, né? E capoeira também. E capoeira. Quando que isso entrou na sua vida? Então, foi uma parte de grande valia na minha vida, né, cara? O esporte, a capoeira e tal. Esporte, dedicação a manobras de moto, manobras de capoeira e tal. Você preencher o vazio que tem na cabeça, né? Praticar o esporte sempre foi uma coisa interessante para mim. Eu sempre gostei, né? E nessa época que eu me envolvia, que eu estava envolvido com wheeling, capoeira e tal, e fazia altos esportes radicais, que era o meu hobby, né? Meus hobbies era esse, inclusive o wheeling que chegou a ser uma parte da minha vida profissional. Então tínhamos uma equipe, né? Eu e outros amigos, né? E nessa época éramos todos dedicados ao esporte. E era interessante que a droga era tão distante da minha vida. Os esportes que eu praticava, Gabi, eles sempre exigiam total sanidade, né? Total sobriedade, né, no que estavam fazendo. Todos os esportes, capoeira, muita manobra, saltos mortais, wing, tem o público, tem a coordenação motora, tem as manobras sincronizadas. Então sempre foi algo que a gente exigia do piloto, exigia do atleta concentração. Então nessa época foi uma parte que minha concentração era totalmente associada ao que eu fazia. Foi um momento muito legal da sua vida? Pra dizer a verdade, acho que uma das melhores épocas da minha vida foi a época da capoeira e do wheeling, né, que era muito envolvimento. Eu sempre gostei muito de envolver, eu sempre fui muito comunicativo, né? Então o esporte trazia esse retorno pra gente, né? O pessoal tinha um público, às vezes tinha fãs. Nossa! Né? Tinha gente pedia até autógrafo, a gente ficava até sem graça, que não se colocava nesse patamar, mas era muito legal. Você falou que não é uma competição, tipo... Não, no momento que eu vivi, eu não competi, mas eu vivia... Aqueles shows, como é que eu posso dar o nome? Show? É show de wheeling. Tinha outras pessoas junto, você sentiu medo alguma vez, porque é muita adrenalina aquilo ali, né? Na verdade, o wheeling é muita dedicação, né? Porque você tem que ter a coordenação motora, você tem que ter o talento, você tem que ter dedicação, você tem que ter uma moto, talento e prática. É duas coisas que envolvem muito em manobras de moto. Você treinava muito? Tipo assim, 8, 9 horas por dia? Eu tinha um espaço, né? Que a gente conseguiu um espaço na época, né? Que era no estádio Vestido Verde. A gente ia às 5 da tarde, parava à meia-noite, 10h30, 11 horas. Era bem, tipo assim, depende o pique que a gente tava. Às vezes tinha um show para fazer, então era muita dedicação. Gabi,
Na verdade, o meu problema sempre foi estar envolvido com muita coisa e não dar atenção para uma em especial. Né? Um dos problemas que eu tive. Né? Essa situação que futuramente me fez, no meu futuro, me prejudicou um pouco. Não dedicar a uma ação, uma camada específica de algo. Quando você percebeu isso? Você tinha que se focar numa coisa só? Depois que eu estou vivendo em recuperação. Depois que eu vivi em recuperação, que eu fui perceber que eu deveria ter buscado as coisas com um pouco mais de precisão. Por exemplo, por que eu te digo isso? Porque eu não me tornei um mestre em capoeira. Porque eu tinha, na época, eu praticava o wheelie, andava de patins, dançava break, né, hip hop, eu era b-boy, e então era muita coisa envolvida. Então ainda tinha o meu trabalho, eu era dono de uma locadora. Então eu sempre tive muita coisa, e era casado nessa época. Você também tinha uma locadora? Eu tinha uma locadora e era casado nessa época, então era muita coisa para um ser humano só envolver. Você bebia álcool na época? Olha, eu tive um problema na minha adolescência com o tabagismo, né, com o cigarro, né? E hoje já tem um tempo que eu não faço uso de tabaco, né? Nesse tempo que eu estou limpo, né? Tá há quase 5 anos. Sim. Eu ganhei de presente da droga, eu ganhei de presente, né, o abandono do tabaco. Tem dia 3, faz 90 dias que eu não faço. 3 meses. Coisa boa. E pra ficar pro resto da vida. Coisa boa. E o piercing? Foi antes ou depois da droga? Sou body piercing já há 19 anos, 18, 19 anos. Né, que eu sou body piercing, né, trabalho com aplicação de piercing, né? E isso está acontecendo na minha vida já há 4 anos. Que você retomou o trabalho. Retomei o trabalho, porque Tá. com o envolvimento de dependência, a parte mais interessante que a gente preocupa, que a gente dedica, é só para o uso de droga. O primeiro contato que você teve, como que foi? Foi aqui em Grenópolis, foi numa viagem? Como foi que você entrou nesse... Bom, cara, eu e o meu sócio, Elvis Clay, né, que é o tatuador que atende no meu estúdio, né, a gente foi para Rio Verde, né, e montamos um estúdio de aerografia. O que é Pintura personalizada em capacete, capô, pinturas automotivas personalizadas, desenhos em som automotivo. Então nós dava aquele upgrade, a pessoa montava um som, botava um estilo no carro, estilizava um carro e a gente ia lá e dava um acabamento. Nós era os caras que davam o acabamento na personalização de veículos, capacete. Né? A gente trabalhou nessa área aí por uns 3 anos. E nesses 3 anos a gente conheceu um pessoal lá em Rio Verde, né, cara, que trabalhava com piercing, né? E a gente fez um workshop presencial, né? A gente comprou um material, compramos uma maca e além da aerografia, a gente também abriu um estúdio de piercing, né? Que em seguida foi quando chegou a tatuagem, né, cara, no meu estúdio com o Elvis também, né? Isso foi depois da locadora, depois das manobras? Eu era muito frenético, queria tudo. Muito intenso? Muito intenso. Parece aquelas crianças que comem muito açúcar. A minha adolescência e minha juventude foi basicamente assim. Foi assim, Gabi. Primeiro existiu na minha vida o hip hop, o break, né? Manobras de break. Em seguida apareceu a capoeira, que eram coisas bem semelhantes, né? Em seguida apareceu a locadora, né? A locadora, aí como eu disse que eu era muito intenso, aí eu andava de patins e fazia capoeira, o wheeling, tudo junto, nessa mesma época. Aí depois disso, depois de que a gente resolveu mudar para Rio Verde, procurar sair de Grenópolis um tempo para procurar uma melhor, uma evoluída, que apareceu uma outra oportunidade. Uma outra oportunidade, na verdade, foi isso. Aí apareceu o piercing. Tá, vamos entrar na parte, acho que foi mais complicada da sua vida, né? Que eu acho que você tem orgulho de falar que você é um sobrevivente, que você conseguiu sair dessa. Muita gente acha que não é capaz, que não é possível, e você é a prova viva de que é. Você foi um usuário de crack durante 10 anos, né, de forma compulsiva, mas qual foi o seu primeiro contato e quando foi com a droga? O meu primeiro contato com a droga foi por curiosidade.
Eu vi um cara fumando em determinado local. Maconha? Não, eu já tinha tido contato com outras drogas, mas não tinha me identificado. O crack foi consequência do meu conhecimento de outras drogas. Né? Como sempre, né? Conheci primeiro a bebida alcoólica, depois o cigarro normal, depois uma maconha, e em um devido lugar, em um determinado local, como consequência, né, de todas as drogas, a droga progressiva, eu não tinha me identificado, como eu era um praticante de esporte, né? Então era casual, foi só casual mesmo. Então eu experimentei, e naquele momento que eu experimentei, eu senti uma sensação que eu não tinha sentido em outras drogas. Falei, pô, essa droga eu estava procurando. Crack. Foi crack. Exatamente, o crack. Nesse momento que eu fiz o uso, particularmente eu olhava para pessoas, Gabi, quando fazia o uso de drogas, pessoas sujas, pedindo na rua, falava, nossa, como assim? Como que uma pessoa chega a um ponto desse? Só que eu tinha comprado a passagem para a progressão da minha vida chegar àquele ponto, né? Hoje, Gabi, como referência de milagre vivo que eu sou, eu procuro tentar viver um dia de cada vez para que o meu orgulho me mantenha e que eu permaneça em recuperação, né? Porque quem usou droga uma vez, né, que teve problema com droga, cuja droga tomou conta da vida, né, que a pessoa perdeu o controle, chega um ponto que nós temos que identificar que é uma doença chamada adicção. A gente tem que entender que somos portadores de uma doença, como se fosse uma diabetes. Como assim, Marlon? Não tem cura? Cura? Não. A doença da adicção é progressiva, incurável, com fatalidade de morte. Nos lugares onde eu passei, que são 3 Cs, né, Gabi? Cadeia, caixão ou cemitério. Eu estou aqui para contrariar a estatística. Que você usou o crack durante 10 anos e você não morreu. Não morri, né? Qual que era a sensação quando você usava o crack? Qual que é a sensação? A satisfação, o prazer, né, tem números, né, que dizem que a satisfação para a pessoa que é dependente de cocaína, ela é tantas vezes mais prazerosa de que você se alimentar ou uma prática de sexo, né? Ou seja, a cocaína é tantas vezes melhor que o sexo para com o viciado fazer o uso. E pro dependente de crack, por que a pessoa não sai, não abandona, não tem vontade de sair das drogas, do crack, por exemplo? Porque o crack é o fundo do pulso, realmente é a última droga. Gabi, é isso? Gabi, não é assim. Funciona da seguinte forma. A partir do momento que a droga se tornou algo que controla a sua vida, toda droga ela é um fundo de poço. Tanto maconha, cocaína, loló, balas, êxtase. Se você se tornou um dependente, que essa droga passou a controlar a sua vida, que você não consegue mais ter vida social, é um fundo de poço. Né? O crack é uma droga que é muito mais intensa. A gente tem muito mais... O efeito passa muito rápido, o prazer é muito bom. Então a gente fica, às vezes a gente rotula uma droga como uma droga de fundo de poço. A droga que a gente alcançou o fundo de poço, eu conheço pessoas que vivem em recuperação que nunca chegou a nem ver crack, né? Pessoa que usa droga muito mais leve. Então é uma sensação inexplicável? Não é explicável, na verdade até é explicável. Tipo assim, por que pessoas abandonam tudo para viver o uso de droga? Porque a droga substitui o sexo, substitui o prazer de dormir, substitui o prazer de comer. Então os prazeres, por que a pessoa às vezes é um deficiente físico, é gordo, rico, pobre, milionário, né, preto, branco, não importa a raça, né, a etnia da pessoa, não importa, porque quando a pessoa identifica com o prazer que a droga causa na vida, a pessoa passa a dedicar inteiramente com a droga como se fosse a coisa mais importante na sua vida.
né? Então é esse que é um dos fatores mais consequentes do uso, quando a gente passa a identificar com a droga como se ela fosse um pedaço de você, exatamente. Né? E você chegou a deixar a não comer mais, você chegou a não dormir, você aconteceu isso? Gabi, para quem me conhece, quem me vê hoje com essa barriguinha saliente e tal, nem acredita. Eu nunca passei de 65 quilos. Eu te conheci magrinho. Exato. O que eu vivi com a droga, ao estágio físico que ela me deixou, é transgressor, foi catastrófico na minha vida. Eu cheguei a pesar, Gabi, 38 quilos. 38 quilos. Já fiquei 10 dias usando drogas consecutivas. Sem comer? Sem comer. Fiquei 10 dias já sem comer. Você falou uma outra oportunidade pra mim que você ficou 85 dias dentro de uma casa. Essa é uma história... Você não saiu dessa casa e ficou... você pode falar sobre esse assunto? Posso. Eu falar sobre o fundo de poço que eu cheguei, pode ser um despertar para quem está começando a fazer o uso. Porque, Gabi, antes de ficar esses 80 e tal dia dentro de uma casa, eu usava droga enturmado com a galera, né, me envolvia, achava legal, achava que estava tudo, né, do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Eu não sabia a progressão da droga. Você tinha consciência? Nunca, Não jamais, tinha. jamais, Você achava que tava jamais tudo tinha. sério. Eu achava que eu poderia usar droga com estilo. Eu batia no peito e falava, eu uso droga. E você achava que você poderia parar a hora que você quisesse também? Você pensava isso? Nossa, minha maior prepotência era essa. Eu achava que eu era dono da razão e das minhas vontades, né? Então, eu falar sobre isso para mim é tranquilo. Falar de fundo de poço que eu vivi, né, e hoje está em sobriedade. Esse momento, que você já estava no fundo do poço, quando você ficou 85 dias dentro da casa? Não. Essa época aí eu achava que eu era o bichão. Eu achava que eu poderia lutar contra esse vício, poderia lutar contra essa dependência. Eu achava que eu era o que podia com isso. E ninguém pode com droga. E o que você perdeu durante esses 10 anos? O que eu perdi nesses 10 anos é difícil de falar. Eu acho que se a entrevista é de meia hora, eu acho que precisava de uns 10 programas. Eu perdi muita coisa. Perdi dignidade, perdi princípio, perdi contato com Deus. Eu perdi relacionamento, envolvimento social, físico, mental, espiritual. Tudo aquilo que a gente mais preza, a droga me levou. Tudo. Hoje eu venho recuperando aos poucos, sabendo que eu posso restaurar tudo de volta, um dia de cada vez, mantendo e sabendo que o meu maior orgulho hoje é estar em sobriedade, sem uso de drogas. Que é a palavra que você sempre usa, né? Viver só por hoje. Quais foram os piores momentos para você? Piores momentos? Eu chegou muitas vezes a ouvir vozes e consequências terríveis. Às vezes ter problemas com pessoas do uso, então era muita coisa ruim que acontecia no uso de droga. Como que você conseguiu manter o seu vício? O crack ele não é uma droga cara, igual acho que cocaína, não é tão caro, mas você precisa consumir todos os dias e você consumia com muita frequência. Como você mantia? Na verdade, Gabi, é sim uma droga cara, porque é muito rápido, você consegue uma quantidade de droga e o efeito é muito rápido. Você faz o uso de crack agora, você dá um trago no crack agora, daqui 5 minutos você faz o uso dele novamente. Porque é muito rápido, você falou. É muito rápido, é questão de... O efeito mesmo, o prazer que ele te causa é o mesmo prazer circunstancial de uma atividade sexual, digamos de 3 a 8 segundos. Do orgasmo. Do orgasmo, no caso, né? Então, esses 8 segundos, o restante do tempo que a gente está com a coordenação motora toda danificada, preparando o uso, preocupado, a síndrome de pânico e tal. Então, o uso de crack, ele acaba sendo muito caro por usar constantemente a droga, né? E como que você mantinha? Mantinha, então, cara. Eu particularmente, como eu disse para você, que antes eu trabalhava, tinha meu estúdio, trabalhava com piercing e tal. Aí como eu tinha uma empresa, eu vendia a minha parte da empresa,
E essa parte da empresa que eu tinha, eu mantive o meu uso um tempo. Depois, né, que na maioria das vezes, né, cara, a gente vai ter que ficar sozinho, né? Eu morava em uma casa sozinha, e a minha casa sozinha, eu fazia dela de fumódromo. O que seria um fumódromo? Tipo assim, para eu não ter para eu não ter que roubar, para eu não ter que fazer algo que me levasse a umas consequências, que gerasse algum atrito com pessoas e tal. Então, tipo assim, aqui a minha casa era de porta aberta para as pessoas chegarem e fazer o uso de drogas, né? Então nisso eu conseguia manter o meu vício assim, né? Mas como que as pessoas traziam a droga, ou você tinha a droga para fornecer? Na verdade, na maioria das vezes as pessoas traziam. Trazia droga. Só que para poder consumir, elas pagavam um valor. Não era pagar o valor. Por exemplo, se eu estou na sua casa. Você trazia para você, então você consumia essa droga que as pessoas estavam trazendo. Exato. Por exemplo, se eu vou na sua casa e compro um churrasco para comer lá, lógico, eu vou te convidar para comer comigo. Então a droga a gente tinha esse lance de divisão. Por estar usando a casa de alguém, então a gente fazia, né, particularmente assim, uma divisão. Isso, né? É crime? Olha, o maior crime, Gabi, na verdade, cara, é fazer o uso. Né? Não importa de que forma, né? E você chegou a roubar para poder manter seu vício? Eu tenho esse mérito, né, cara? Eu roubei muito o sono da minha mãe. Né? Mas agora roubar, tipo assim, a preocupação, roubei. Mas graças a Deus, cara, é uma coisa que, tipo assim, que eu não eu acho que no entanto de eu não ter tido problemas com pessoas da sociedade, que eu fui recebido de braços abertos na sociedade, que eu acho que eu não tive esse defeito, né, de mexer em coisas dos outros para manter o meu vício. E vendeu a sua empresa e você foi usando esse dinheiro. E quando eu cheguei aqui em Quirinópolis de volta, eu tinha em média um valor mais ou menos de 100 mil reais. Aqui nesse bairro onde a gente está, uma casa custava 4 mil. Você fez uma pergunta anteriormente, o que eu perdi? Particularmente hoje uma aposentadoria gorda, tranquila, né? Imagina se eu tivesse um quarteirão de casa aqui hoje, né? Tipo assim, se eu fosse, né? Imagina se eu tivesse 10 casas alugadas, vamos falar um valor simbólico de um salário, tipo assim, recebesse 10 mil por mês de aluguel. Eu perdi uma aposentadoria. Com a família, dinheiro. Muita, né? Exato. Né? Então, como esse valor era muita coisa, na época era muito dinheiro, porque 100 mil no ano de 2004, Gabi, era muita grana. E quando você percebeu que você estava no fundo do bolso e você precisava sair? Quando eu percebi, Gabi, foi depois que eu estava em recuperação em sobriedade. No meu uso eu não percebi isso. Tá, mas para você chegar a essa sobriedade, e não usar, porque você usava todos os dias, né? Com bastante frequência. Esse período que você fala, não, essa semana eu não vou usar, o que dava na sua cabeça? Não, isso não aconteceu. Tá, então essa semana eu não vou usar. Eu fiz um contato direto com Deus, minha mãe fazendo uma campanha na igreja, né? Como todos sabem, minha mãe é gordinha, obesa, minha mãe descia para a igreja aqui no bairro, né? Inclusive um pastor magnífico, da igreja do pastor Odair, né? Que ajudou muito a minha mãe, né, cara, não fechou as portas. E minha mãe começou uma campanha. Minha mãe conversou com o pastor lá para fazer uma campanha com pessoas que tivessem problema com drogas. E eu sempre acreditei muito em Deus, minha concepção é Jesus Cristo, eu sempre acreditei em Deus, minha mãe sempre foi evangélica, né? Então eu sempre acreditei que ia dar certo um dia na minha vida isso, eu sempre soube disso, Gabi. Eu usava, mas eu sempre acreditava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Como eu me tornei independente, eu era um esportista, era um cara popular. Então foi um momento único em oração, não sei, oração e meditação, que você foi e percebeu que você não queria mais aquilo. Na verdade, eu já não tinha mais recursos para usar. Eu perdi todos os recursos. Não tinha mais como manter. Não tinha como manter e chegou um ponto que eu digo em recuperação hoje, a gente tem uma vela.
né? A gente tem uma vela, então tipo assim, a gente usa droga e chega um ponto que você não vai ter mais o prazer. Quando queimou, a vela queimou tudo, até no topo da vela, quando, tipo assim, acabou os benefícios, porque a droga é assim, você já deixa de ter prazer, você já deixa de ter as mínimas coisas que o ser humano praticava, que era o conforto de dormir, a tranquilidade de dormir, de você tomar um banho, escovar os dentes, perde tudo. Então perde tudo que o ser humano, coisas simples de um ser humano, como espirrar, como beber um copo com água, né? Cada um tem um motivo para sair. E qual que foi o seu motivo para você sair e não voltar mais? Um dos motivos para não voltar é o orgulho. Na verdade, o orgulho que me faz hoje ficar limpo é de ter recuperado tudo, de poder cuidar da minha mãe, de estar aqui falando com você, de poder estar falando para pessoas que existe recuperação. Porque quantas pessoas tem hoje aqui em Quirinópolis falando que é possível viver sem drogas? Esse é o orgulho que eu tenho hoje de estar limpo, entendeu? Quantas pessoas têm para falar isso, para dar uma esperança para alguém, para uma família, para acreditar que um dia vai ser possível, né? Que tem como a gente viver assim. Acontece isso com você, de as pessoas te procurar, tipo assim, Boa. Me ajuda, Mauro, eu tô no fundo do poço e tal, como que eu consigo sair? Você é uma pessoa que é tipo, é um exemplo, né? Antes, às vezes as pessoas não te tinham como exemplo, pela situação que você tava, hoje é um exemplo. As pessoas te procuram? Tem um grupo, né, que eu participo, né, que pessoas da sociedade procuram ajuda para os seus familiares. E eu fiz uma pergunta para uma família, um avô, uma avó e uma mãe. Eu perguntei como vocês chegaram até a gente aqui para perguntar como é que funciona. Nossa, Gabi, meu coração quase explodiu de alegria. De falar, olha, Marlon, se está funcionando para você, eu vim aqui, porque se funcionou para você, quem me viu no uso de drogas, se funcionou para mim, Gabi, funciona para qualquer um, entendeu? É possível viver sem drogas, é possível viver limpo, é possível retomar a vida. Você tem medo de voltar, de ter recaídas? Porque não é só a questão da dependência química, eu esqueci o nome agora, dentro do corpo, da abstinência. Da abstinência? Você já passou por isso. A droga não está mais no seu corpo. Mas a questão comportamental. Por exemplo, você encontrar alguém que era daquela época. Às vezes pode ser que aconteça de você ter um medo de ter recaído porque você encontrou alguma pessoa daquela época, ou você ir num local que faz você lembrar, ou você escutar uma música que faz você lembrar daquela época. Isso pode acontecer? No meu caso, que eu sou um cara que vivo em recuperação. Você vive em O recuperação. adicto, o dependente químico, ele vive em recuperação. Pro resto da vida, igual uma diabetes, sempre vai precisar de evitar açúcar. Eu sempre vou precisar de evitar droga. E no caso, como que eu vou fazer para evitar, para não ter uma recaída? Simples, eu tenho uma programação, um grupo que eu frequento, que lá eu aprendi na literatura do grupo, que temos que evitar pessoas, lugares, objetos, gestos da ativa, músicas da ativa, tudo que é da ativa, eu botei dentro do saco, Gabi, enrolei uma cordinha, rodei, fechei o olho, soltei, nem sei onde está. O que eu quero dizer, Gabi? Hoje, se eu chego num lugar, Marlon, vem aqui, um churrasquinho aqui, se lá tem pessoas envolvidas com droga, pessoas da ativa, com papo de uso de droga, Gabi, oi, obrigado, tchau, até a próxima. A minha recuperação é mais importante que tudo na minha vida. Só existe vida hoje para o Marlon em recuperação. Então eu não boto a minha vida em risco. Então realmente você está firme nisso mesmo e assim, não quero mais voltar naquela época. Não quero nem. Aquela época para mim não existe mais. Gabi, lembra quando eu te falei da vela? Lembro. Quando a gente para de usar droga, a vela queimou até embaixo. O que estimula hoje em recuperação, eu não vou fazer o uso de droga de forma alguma. Eu totalmente lúcido, sei a transgressão que fez na minha vida, eu sei a consequência, a dificuldade que eu passei, eu fundo de poço. Eu lúcido, eu não vou de forma alguma, em hipótese alguma, por todo dinheiro no mundo, falar, Marlon, toma aqui R$1 milhão para você usar a droga de novo. Não
Você vai usar 1 milhão, mas você vai ter... Eu vou perder tudo, eu vou ter só a droga, porque 1 milhão não vai me valer nada. Porque depois que eu fazer o uso, eu vou voltar para aquela consequência, para aquela parte terrível do uso, Gabi, que eu vou só querer a droga. Aí eu não vou querer comprar um celular de 5 mil, eu não vou querer comprar um carro de 50, 100 mil reais, eu não vou querer isso, eu vou querer só a droga. Então, particularmente, eu não vou voltar lá no começo, que era legal, que era divertido, porque a droga engana a gente, a droga é como um demônio, ele vem, te ilude e tal, para depois te pegar pela perna e foder com a sua vida. É assim que funciona. Realmente é um dia de cada vez. Gabi, não existe recuperação, a gente tem que cuidar dela todos os dias, Gabi. Não existe. E tem uma coisa também, muito importante. Não existe quem vive em recuperação voltar para o uso. Só volta para o uso quem não está em recuperação. Quando você me perguntou se eu tenho medo, eu não tenho medo, Gabi. Não tenho. Porque isso não me causa medo mais, porque o meu orgulho, é muita coisa envolvida, né? É muita coisa envolvida, cara. Eu poder dormir tranquilo, não ser escravo de uma droga, não ter síndrome de pânico, não ser esculachado por uma coisa que nem vida tem. Então é muita coisa envolvida para me manter eu com os pés no chão, entendeu, Gabi? Então, o que você pode, o que você não pode fazer, aonde você pode ir, o que você não pode ir, e a sua rotina diária. Nem tudo que eu posso me convém, né, Gabi? Essa é uma realidade que eu vivo, nem tudo que eu posso me convém. Quando a gente fala que a gente evita pessoas, lugares, objetos, por exemplo, o que eu vou fazer numa balada? O que eu vou fazer numa balada? Tipo assim, qual que é o intuito de ser numa balada? Em 90% dos lugares. Pessoas que não têm problema com dependência química. É normal ir num lugar, não beber, não fumar, e não cheirar, e não usar nenhuma droga e vir embora. Mas pessoas que viveram aquilo ali, vai ter uma reserva, um ressentimento daquele lugar. Né? Então eu particularmente, eu evito esses lugares, cara. Então, tipo assim, o meu dia a dia hoje é tranquilo, cara. Eu acordo de manhã. Você faz algum tipo de oração, por exemplo, você falou que não tinha foco antes, hoje você tem foco? Nossa, que isso, hoje eu sou grato ao meu poder superior, meu Deus amoroso, de forma tremenda. Hoje todo dia eu acordo sabendo que eu sou referente de milagre vivo, de onde eu vim, não posso voltar, e agradeço a Deus todos os dias, né? Que eu posso e que eu não posso, eu tenho que estar buscando, né? E acreditando que o fato mais importante de estar vivo é a misericórdia de Deus hoje, né? Então, você tem consciência, então, que tem lugares que não dá pra você ir e tá tudo certo também? Você não... Tá ótimo, porque eu fiz isso na minha adicção ativa, na época do meu uso. Enquanto você estava dormindo, Gabi, eu estava 3, 4, 5 noites festando, virando e idolatrando a minha droga de preferência. Enquanto você estava trabalhando, Gabi, eu estava usando droga. Enquanto você estava buscando suas metas, né, eu estava usando droga. Então hoje, Gabi, a hora que você estiver se divertindo, que você trabalhou, batalhou para hoje estar tranquila, eu vou ter que estar me reservando, me resguardando. Né? Ou seja, eu sou impotente a lugares que oferecem risco. Eu sou impotente. Eu não vou frequentar o lugar. Simples Você assim. sabe a sua condição. Simples assim. O tempo está passando, você já foi magrinho, você já teve o cabelo pretinho e tal, longo, grande. Hoje você está com cabelo grisalho, já passou dos 40 anos, você pretende constituir uma família, você pretende ter filhos. Isso passa pela sua cabeça ou não? Como eu fiquei 10 anos na dependência química, Gabi, o meu foco é ficar 10 anos em recuperação. Estou cuidando disso para depois eu estar me envolvendo com alguém. Esse é meu foco. Esse é meu foco, é estar limpo, cuidando da minha recuperação. Gabi, quando eu usei droga 10 anos, agora fiz 5. E a parte mais importante, hoje eu estou casado. Eu estou construindo uma família. Eu estou casado, na verdade. Com quem? Com a minha recuperação. Com a sua recuperação. Com a minha recuperação. Você não 10 anos casado com a sua... Eu não, e isso eu posso, nesse meio tempo, estar me envolvendo com alguém e tal. Claro, constituir família é um pouco complicado para mim, porque eu tenho minhas consequências. Eu sou estéril, né? Então eu não tenho possibilidade nenhuma de constituir uma família e ter filhos. Posso constituir uma família e não ter filhos, né? Ou adotar, não sei ou se adotar, você tem essa ou adotar. vontade, Então é coisas muito detalhadas. Hoje em dia eu sou casado com a minha recuperação e os cuidados com a minha mãe.
porque minha mãe é acamada. Então a minha recuperação hoje eu tenho um grupo, né, que eu frequento e me dedico, né, às terças e domingos. E o meu foco mais elaborado para mim, Gabi, é viver em recuperação e continuar limpo. Né? Eu não penso no momento em construir uma família. O que antes você não tinha um foco, agora você fala que você tem. Esse é o meu foco, não importa o que acontecer. Gabi, porque assim, não sei como funciona para você, mas me diz. A gente não namora, a gente não se envolve, a gente não trabalha, a gente não elabora para a gente começa, a hora que tiver, encontrar uma pessoa e ter um casamento. Então, primeiro eu tenho que saber o que eu vou estar oferecendo para as pessoas. Eu tenho que saber o que eu vou estar oferecendo para minha esposa. Eu vou saber quem. Eu estou procurando me entender, me conhecer melhor, saber exatamente qual que é o caminho que eu estou trilhando, porque a viver em recuperação, Gabi, a gente, para estar envolvido com pessoas, a pessoa tem que entender o problema da dicção. Por exemplo, se eu me envolvo com uma mulher hoje, ela não vai poder beber. Se eu me envolvo com uma mulher, que hoje em dia para todo mundo é normalzinho, fumar uma maconhinha e tal, não sei o que, para mim não é, Gabi. Para mim não é normal, né? Ainda mais agora né, cara, que eu abandonei todo tipo de drogas. Nem o cigarro mais se usa. Então, hoje em dia você muito, como que eu digo, muito enjoado com essa situação, né? Muito detalhista, né? Antes de, tipo assim, eu vou ver o perfil dela, né? Que seja no Tinder, sei lá, eu vou ver o perfil de uma mulher, cara, se ela bebe, se ela fuma, cara, pra mim já não dá certo. Não vai ser, né, cara? A última pergunta que eu quero fazer pra você é o que você aprendeu, qual a maior lição que você até o momento você tirou da sua vida? A maior lição, Gabi, que, seja ela qual for a droga, Gabi, a consequência é um fundo de poço terrível, seja ela qual for. O que eu tenho para falar hoje, o que eu aprendi com a minha recuperação, meninos, meninas, mãe, pai, cara, então fica ligado nessa questão de situação de drogas, né, cara, fica ligado ao, cara, promover uma festividade na sua casa, se tiver adolescente, criança, dá desse livre-arbítrio para eles. Se ele quiser beber, ele bebe, se ele quiser fumar, ele fuma. Não é assim, porque a droga, a consequência é terrível. Eu fui conhecer minha droga de preferência, meu fundo de poço, que muitos conheceram e viram, Gabi, com 30 anos, 32 anos mais ou menos. Já estava numa idade avançada, era adulto. Só que, Gabi, se eu tivesse sido cobrado, taxado, na primeira vez que eu fumei uma maconhinha, na segunda vez que eu fumei uma maconhinha, na primeira vez que eu cheirei uma cocaínazinha, tudo é inha, tudo no finalzinho, fumou um mescladinho, tudo é engraçadinho, bonitinho, Gabi. Então, o que eu aprendi dessa vida aqui não deu o primeiro passo. Nunca, é isso. Nunca jamais, não dê esse primeiro passo, porque hoje em dia tá rolando essas droguinhas aí, da modinha, que lança, bala, papel, maconhinha, cara, você vai chegar no fundo do poço, cara, vai demorar, mas vai acontecer uma desgraça na sua vida. Marlon, você usa sempre também uma frase, eu sou referência de um milagre vivo, né? Eu quero muito te agradecer por ter me dado a entrevista. Eu que agradeço, Gabi, pela confiança de você estar acreditando que isso é possível. Isso é fruto de uma coisa maravilhosa que acontece na minha vida. Pessoas como você, tem pessoas na sociedade, mães que me procuram para estar orientando sobre o problema com dependência química. Eu sou muito grato a pessoas que acreditam que existe uma vida após o uso de droga. Isso é importante para pessoas ter um despertar espiritual. Isso aqui não vai só aqui na cidade, né? Vai para outros lugares, vai para o Facebook, vai para o YouTube, e qualquer pessoa de qualquer lugar pode assistir e se espelhar na sua história também. Também, se tiver algum problema, também, se quiser alguma orientação, se quiser alguma informação sobre o que fazer, cara, para não se envolver, se alguém estiver achando que vai funcionar o uso de drogas, se quiser alguma informação para eu estar orientando também, eu tenho que fazer o que foi feito por mim, né? O que eu tenho que dar de graça, eu recebi de graça. Hoje eu estou limpo e em recuperação, né? Graças a pessoas que também um dia me estendeu a mão e me orientou que era possível viver sem drogas, né?
Você só tá retribuindo, né? Exato. É um serviço abnegado, a gente faz isso com prazer, sem esperar nada em troca.